Quarta-feira é dia de falar sobre saúde aqui no Balanço e hoje nós vamos abordar um tema muito importante. Início de ano, a gente começa a ter tantos objetivos. Agora eu quero te perguntar, e a sua saúde? Você tem negligenciado? É necessário fazer aquele check-up. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o médico Rodolfo Costa, que é especialista em radiologia e diagnóstico. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Bom tê-lo aqui com a gente. Boa tarde, Alexandre. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde aos telespectadores. Nós que agradecemos. Ainda as pessoas resistem em fazer o chamado check-up com frequência. Tem pessoas que ficam anos sem ir ao médico. Quais são as consequências disso, doutor? Pois é incrível, né? Mesmo com tanto acesso à informação, hoje tecnologia, tudo que a gente tem à disposição, ainda tem gente que negligencia isso. Ainda existe uma parcela da população que tem aquele conceito, não vou ao médico porque vai procurar doença ou quem procura acha e acaba negligenciando a execução desses exames. E depois que acha tarde demais, né, doutor? Exatamente. Em alguns casos. Então, por isso que é importante você se precaver, porque geralmente quando você descobre o problema quando está no início, a chance de cura é muito maior, né, doutor? Agora, eu queria que o senhor comentasse sobre quais exames são necessários e quais o senhor indicaria para que as pessoas façam regularmente? Porque a gente tem o hemograma, que geralmente o clínico pede, mas existem outros exames complementares que podem ajudar a prevenir doenças? Sem dúvida, a indicação dos exames, na verdade, ela deve ser individualizada para cada paciente. Então, o ideal é que o paciente procure o seu médico, seja o seu clínico geral, o seu cardiologista ou o próprio médico da saúde da família. E aí, baseado nas condições clínicas daquele paciente, o histórico familiar, o risco hereditário e eventuais sintomas que ele possa ter ou não. E aí esse médico vai orientar os exames mais indicados para aquele caso. Mas a princípio, o hemograma, como você citou, perfil lipídico, perfil glicêmico, exames de imagem como um raio-x de tórax, ultrassom, mamografia. Então são exames também que trazem muito benefício para o check-up. Exames de imagem, muitas pessoas deixam de fazer ou só buscam quando tem algum tipo de trauma. Mas é importante fazer também esse acompanhamento em quanto tempo? Sem dúvida, é muito importante. A periodicidade também vai depender de cada caso, mas principalmente no caso das mulheres, por exemplo, a mamografia para o rastreio do câncer de mama. Então, no caso do homem, né, o câncer de próstata, então PSA, exame de toque também. Raio-x de tórax para os tabagistas. Então, são vários benefícios dos exames de imagem. E tem algumas pessoas que acabam desistindo até pela demora do sistema de saúde. É possível agendar esse tipo de exame no SUS, né, doutor? Explica pra gente por que é importante a gente insistir e obedecer os prazos que são oferecidos para que as pessoas tenham esse acompanhamento. Pelo SUS é possível fazer. Então, nós temos, inclusive na Baixada, uma rede de saúde da família muito referenciada. Essas unidades, elas normalmente atendem a um bairro ou a uma região, com médicos generalistas, justamente com o intuito de rastrear doenças ou promover saúde. Então, é possível fazer pela rede pública. Embora o SUS seja um modelo exemplar, né, a gente sabe o quão bom ele funciona, mas às vezes ele pode ser mais demorado. Então, acaba tendo uma taxa de desistência ou, eventualmente, esse paciente procura o sistema privado pelo tempo, mas é possível sim. Agora, pela sua experiência, doutor, num simples hemograma, quais são as possíveis doenças que o senhor já até encontrou em pacientes, que o senhor conseguiu detectar por uma alteração, que ajudaram essa pessoa a iniciar o tratamento o mais rápido possível? O hemograma é o exame mais básico ali, né, elementar, então ele norteia algumas informações, mas principalmente doenças assintomáticas. Essa é a intenção do check-up. Então, o paciente não manifesta nenhum sintoma, mas ele tem algum alerta ali, seja no hemograma ou na taxa de açúcar no sangue, a pressão. Então, são sinais que vão desencadeando, aí você vai seguindo a investigação com exames mais sofisticados, mas normalmente ele é um primeiro alerta que deve tomar, né, que o médico tem que saber. E quais são essas doenças que as pessoas às vezes não notam algum sintoma, mas que já é possível constatar por causa de uma alteração no hemograma? Podem ser inúmeras, mas uma anemia, por exemplo, na glicemia uma diabetes, coisas que vão ter sequelas crônicas, né, consequências, porém ainda estão
sem sintoma. Então, essa é a principal indicação do exame. O check-up ele tem que ser anual, depende do caso, como o senhor disse, né? Do histórico também da pessoa. Mas o ideal, um jovem que nunca teve problema grave de saúde, no meu caso, vamos lá. Eu tenho que fazer sempre uma vez por ano ou uma vez a cada 6 meses? Uma vez por ano, num jovem, é o suficiente. Outra coisa importante do jovem, que a gente acaba também às vezes esquecendo, hoje está muito comum ginástica, musculação, Sim. corrida. Eventualmente você vai se expor mais a uma sobrecarga cardíaca, a atividade física em geral. Então isso pode também trazer mais um componente para você ir atrás dos seus exames, fazer o seu check-up e até eventualmente encurtar esse período. Passar no cardiologista, fazer aquele exame para detectar qualquer alteração no coração, né? Qual que é o nome mesmo que me fugiu agora? O ecocardiograma. O ecocardiograma, né? E assim você consegue constatar qualquer possível problema. E com relação à reposição de vitaminas, essas questões que também influenciam no dia a dia, como que o senhor recomenda? Qual é o tipo de exame que a gente consegue ajudar a pessoa a ter mais energia? Às vezes ela está reclamando de um cansaço extremo ou então de uma falta de até ânimo que acaba influenciando na parte psicológica, emocional da pessoa. E às vezes é uma reposição de vitamina que precisa. Qual o exame que a gente consegue identificar isso? Sem dúvida. A vitamina é através do exame laboratorial, então exame de sangue. É bem lembrado, né? Hoje a rotina de trabalho muito intensa, pouco sono, pouca exposição à luz solar, muita exposição à tela. Então tudo isso vai fadigando o organismo e descompensando algumas coisas. Mas a vitamina é através do exame laboratorial. Tá certo, então. Então aqui é a dica do Balanço Geral. Caso você tenha algum sintoma também, procure o seu médico. Qualquer alteração, a gente conhece o nosso corpo melhor do que ninguém, né, doutor? A gente sabe quando tem algo diferente acontecendo. E às vezes as pessoas, elas acham, é só uma dorzinha. É normal sentir dor, doutor? Eventualmente depende, mas assim, não é para ser normal, né? Então, é importante estar sempre alerta, olhar os sinais do próprio corpo e procurar o médico. E a automedicação é aquele risco, né? A gente tem que sempre orientar as pessoas a buscarem a prescrição e o acompanhamento médico para evitar um outro problema que talvez você esteja acobertando, né? A automedicação pode dar essa sensação de você acobertar algo que pode ser mais grave, né, doutor? Sem dúvida. A automedicação a gente não indica mesmo. É isso aí. Muito bem. Obrigado pela sua participação, então, Rodolfo. Bom ano para o senhor. Que a gente cuide mais da nossa saúde. E aqui fica a dica para relembrar você de casa a buscar o médico e fazer o check-up. Já aproveite o início do ano, as férias, né? E a gente agradece então a participação do doutor Rodolfo Costa, que está conosco aqui, especialista em radiologia e diagnóstico, pedindo para que você procure e cuide da sua saúde e trate como prioridade.